Na semana passada nós trabalhamos o 11 e o 12. E hoje nós vamos trabalhar o 13 e o 14. Na introdução 11 do livro, Então eu até marquei para nós lembrarmos aqui, primeira refutação que vinha contra Kardec, contra a doutrina, era justamente questionamento por que só personalidades conhecidas ou só espíritos conhecidos vinham trazer mensagem. E aí, quando nós olhamos as próprias obras de Kardec, nós percebemos que não, que há muito mais desconhecidos, como espíritos comunicantes, do que conhecidos. Nós é que sempre vamos lembrar dos nomes de destaque e é comum que quando a gente olhe superficialmente para uma mensagem que os espíritos nos trazem, é natural que a gente busque, então, um nome conhecido, Depois, Kardec trouxe também uma indagação de como que poderia um espírito que na Terra tinha ocupado uma posição elevada, poder agora estar vindo se comunicar numa reunião que, segundo eles, era uma reunião muito simples, E aí Kardec deixa muito claro que a condição que nós temos na Terra não é a mesma condição que nós vamos ter quanto espírito desencarnado, no plano espiritual. A posição social nossa, ela é diferente do que a posição espiritual. O que mede a nossa posição é a nossa própria moral. Depois, Kardec também trouxe que é possível que nós identifiquemos alguns espíritos que nos tragam alguma mensagem. De repente, pelas manias, por alguma intimidade que tinha enquanto vida, pensando nos laços mais estreitos, Ele também diz que tem espíritos que ainda que não conseguem vir nos auxiliar, mas que eles trabalham em equipe e que a equipe vem em auxílio e que às vezes assina até o nome deles. Kardec trouxe como exemplo que nós ainda brincamos a própria figura de Fenelon, E que se nós não conseguimos uma certeza sobre o espírito, nós devemos olhar sempre a moral do que o espírito está trazendo para nós. E para tomar cuidado, porque há muitos espíritos que assinam, que tomam outros nomes, passam por outros nomes e que não são eles. A dizer para nós que, em resumo, a assinatura ou o nome de quem traz a mensagem pouco importa, que a gente tem que olhar a mensagem. Na introdução 13, Kardec vai... Essa introdução fazia muito tempo que eu já tinha lido ela, Quando eu peguei para reler de novo, é curioso, porque a doutrina sempre fala assim, estudo contínuo, estudo metódico, sempre, a todo instante, profundo, E tempos atrás eu me questionei muito sobre algumas comunicações que estavam chegando de outras localidades para que eu pudesse olhar, e eu confesso, a hora que eu chegar na parte eu vou lembrar de falar para vocês. E eu confesso que eu não lembrei da introdução. Se eu tivesse lembrado da introdução, eu teria mais tranquilidade para poder até falar o que eu falei. Acabou sendo a mesma coisa, mas na introdução dava uma segurança muito maior, Então nós falamos que a doutrina é muito robusta, a introdução é muito robusta, e a introdução nos dá uma base muito grande, Poder olhar a doutrina e seguir, nesse crescimento espiritual. Então no item 13, vai tendo mais refutações. Kardec apresenta, então, a doutrina espírita, essa nova ciência, e há pessoas que vão refutando, vão se posicionando contrários, trazendo argumentos contrários. E Kardec vai trazendo, então, para dentro do olhar da doutrina espírita e vai respondendo da mesma forma como se faz com uma ciência, que, aliás, é uma ciência. As observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outras dificuldades. Então, o que ele está dizendo? Nós já falamos sobre os questionamentos das outras introduções. Isso ficou lá. Mas essas experiências, essas respostas que Kardec vai dando, as pessoas vão criando outras perguntas. Ele refutava um lado, a pessoa vinha e perguntava outra coisa. E eu fiquei pensando, confesso que nas duas introduções, o tamanho da paciência de Kardec. Porque ele resolvia, ele entregava uma solução ali, falava, é assim, é por esse olhar, é por isso que é assim. Vinha uma outra pergunta. Então não tinha fim, Tanto que nós vamos cair para 17 itens da introdução, todos esses ele refutando.
né? Então, surgiu uma outra dificuldade, a da divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Então, há muitos espíritos que, quando você pergunta sobre determinada coisa, as respostas são divergentes. Que é natural nós pensarmos. Mas para quem está olhando de fora, um movimento novo, né, uma ciência nova, fenômenos desconhecidos, como poderia? Porque espera-se que, ao fazer uma pergunta, essa inteligência que nós não enxergamos, esse invisível que nós não enxergamos, dê a mesma resposta. Porque na condição de quem pergunta, seria um espírito, ou seria algo com o mesmo nível, uma coisa única, e não diversos espíritos. Então, quando questiona da diferença, né, das linguagens, Kardec vai ter que explicar, né? E a gente pensa assim, bom, no plano material, se eu perguntar alguma coisa para alguém, nós vamos ter uma resposta. Se eu faço a mesma pergunta para outra pessoa, a outra pessoa vai dar uma outra resposta. Pode até ser o mesmo sentido, mas não são as mesmas palavras, a não ser que uma copie da outra. Se nós estamos falando que os espíritos são seres que deixaram o plano material, desencarnaram, né, após o fenômeno da morte, eles mantêm o mesmo entendimento, cada um em um entendimento. É natural que cada um observe do seu ponto de vista. Então, se eu perguntar o que nós podemos definir como morte para alguém que desencarnou, dependendo da condição ligado à matéria que ele está, ele vai dar uma definição. Se o outro já está liberto, ele vai dar outra. A questão da passagem, o olhar da passagem do mundo material para o espiritual, né? Então, quando nós pensamos na própria ciência, é importante que tenha essas diferenças. Imagine que nós estamos pesquisando alguma coisa e que os dados são sempre os mesmos. Não tem variação. Você não consegue, então, criar um sistema de identificação disso. É importante e traz uma certa credibilidade para dentro da própria doutrina entender que as respostas não são iguais. Embora o cerne da resposta caminhe para o mesmo lado, dependendo do espírito, mas ter respostas em condições diferentes é importante. Inclusive para que Kardec pudesse depois criar uma classificação. Olha, há espíritos que trazem um olhar mais desenvolvido, há espíritos menos desenvolvidos, há espíritos que trazem uma profundidade muito grande nas suas mensagens, há espíritos que são muito rasos. Então ele vai criando, através desses sistemas diferentes, dessas divergências, diversos tipos ou camadas de espíritos. Como a olhar para dentro de uma sociedade e pensar, há pessoas que têm condições de responder questões mais complexas, há pessoas que só conseguem responder o raso, o básico. E se nós pusermos elas para conversar, talvez até tenham o mesmo sentido, mas de condições diferentes, né? E isso não é um impeditivo. Então, os que estavam refutando a doutrina, eles achavam que o fato de ter uma divergência entre as respostas seria um obstáculo. Então, eu estou perguntando, mas como pode ser uma ciência, sendo que as respostas são diferentes? Como se fosse um obstáculo. E Kardec entende que não, que aí é um campo muito fértil, que é através das diferenças que nós vamos poder caminhar, inclusive, né? Diferindo estes muitos uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos. Então ele vai trazer para nós o que vai diferenciar a questão do conhecimento e da moral. Quando nós entramos na própria lei de progresso, os espíritos vão dizer que primeiro nós vamos progredir intelectualmente, depois moralmente. Aqui ele está dizendo o que vai diferenciar um do outro, aqueles que sabem mais ou menos. O conhecimento e a moralidade, certo? É isso que vai balizar o entendimento das respostas. É evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que
ocupem. Então Kardec está lembrando que tem uma categoria. E ele fez a categoria, nós já até falamos sobre elas. Vai cair lá na questão 100 para frente do Livro dos Espíritos, né? Quando nós chegarmos, nós vamos relembrar. Exatamente como sucederia entre os homens. Se a propusesse, ora a um cientista, ora a um ignorante, ora a um gracejador de mau gosto. Então, se nós pegarmos uma ideia e colocarmos também entre os homens, exatamente como sucede entre os homens, se nós pegarmos alguém da ciência com autoconhecimento, ou um ignorante, ou algum gracejador, as respostas também serão diferentes. É isso que Kardec está falando. Se são espíritos que deixaram o plano material, da mesma condição enquanto eles estavam entre os homens. Certo? O ponto essencial, temo-lo dito, é sabermos a quem nos dirigimos. Então, por que nós vamos lembrar que na época de Kardec, Kardec fazia evocações? Ele chamava determinado espírito. Então, o que ele está dizendo? Olha, é importante nós sabermos a quem é que nós estamos dirigindo. Quando nós vamos fazer uma pergunta, a quem nós vamos fazer a pergunta? A que tipo de espírito? Depois tem que analisar a resposta. Nós temos que lembrar que então começa a surgir os movimentos das mesas girantes, depois nós vamos para as cartas, para as psicografias, né? E é nesse momento que ele está falando, né? Quando ele pergunta para quem que ele vai então interrogar. É importante que a gente saiba de onde vem essa resposta, né? E vindo a resposta, nós vamos considerar a variabilidade do que nós vamos receber. Até aqui tudo bem? Mas puderam, como se explica, que os tidos por espíritos de ordens superiores nem sempre estejam de acordo entre si. Então eles agora pegam e fazem outra reputação, tudo bem. Quando você traz em categorias, as categorias mais inferiores, é normal que não tenha conhecimento ou que dê um conhecimento superficial. Mas e quando nós vamos olhar para os espíritos superiores, de ordens superiores? Eles não deviam trazer as mesmas explicações? E aí olha o que Kardec vai fazer, né? Diremos em primeiro lugar, então, antes de responder, porque se ele respondesse só dos espíritos superiores, ficaria vago os outros também. Então ele vai falar, ó, vamos responder primeiro aqui, aí automaticamente a gente já responde sobre os espíritos superiores, né? Diremos em primeiro lugar que, independente da causa que vimos de assinalar, outras há de molde a exercerem certas influências. Então, há algo que vai influenciar as mensagens. E não é só a questão dos espíritos. Porque até aqui estavam pensando só no espírito enviando a mensagem. Aí Kardec vai falar, olha, mas antes de pensarmos nos espíritos, há algo ainda que influencia muito a comunicação. Certo? É o que ele está trazendo. Sobre a natureza das respostas. Abstração feita do caráter dos espíritos. Este é um ponto capital, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. O que ele está dizendo para nós? Que nesses fatores que influenciam, nós temos a questão do ambiente, por exemplo. Se o espírito trazer a comunicação, precisa ter um ambiente que está em vibração positiva, para que o médium possa captar a mensagem como de fato ele transmite. O médium precisa ter o desenvolvimento mediúnico equilibrado. O médium precisa estar emocionalmente naquele dia também bem preparado. Ele também tem que maneirar um pouquinho na questão da alimentação, para que não influencie tanto nas comunicações. O meio que ele está, será que é um meio muito agitado? Porque se for agitado também vai ser mais difícil de ele captar exatamente a mensagem como é enviada. Então aqui nós não podemos colocar toda a culpa no espírito, porque naturalmente eles estavam olhando apenas o espírito. Mas o médium, aquele que recebe a comunicação, que é o intermediário, ele tem um papel importantíssimo, assim como o meio em que ele também está. E se nós pensarmos
em Kardec, nas próprias evocações, o tipo de pergunta, a qualidade da pergunta também vai influenciar no tipo de resposta. Né? Então, se a gente pensa, Kardec, nós já falamos sobre isso, Kardec não ia despreparado para fazer uma pergunta. Ele ficava tempos ali, né? Qual pergunta fazer? E se a resposta vier por esse caminho, eu vou ter que fazer outra pergunta. Né? Então, Kardec já tinha meio as possibilidades e outras perguntas para poder complementar. Tanto que tem questões que ele vai no item A, item B, item C. Perguntou uma vez, pergunta de novo, pergunta de novo, pergunta de novo. Né? Então, tudo isso altera a clareza da mensagem. Nós não podemos descartar a responsabilidade do médium e nem do meio, certo? Por isso é que dizemos que estes estudos, bom, só voltando aqui, ele coloca para nós aqui, né? Que nós vamos ter as explicações alcançadas pelo estudo. Quando ele fala do estudo, ele está se referindo ao próprio livro dos médiuns, que é um manual de como nós devemos proceder dentro das manifestações. Então, quando nós formos avançando com os estudos, nós vamos entender o tipo de influência sobre as mensagens. E isso, aos dias de hoje, também estamos falando da própria psicofonia. Não só da escrita, mas também da fala. É que naquele tempo nós ainda estávamos falando das escritas apenas, tá? Por isso é que dizemos que este estudo requer atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliado exige toda a ciência humana, continuidade e perseverança. Então ele fala atenção demorada. Nós precisamos ter tempo. Não é meia horinha, uma horinha. Quando ele coloca atenção demorada, eu vou gastar atenção ali, bastante tempo. O tempo é um requisito importante no estudo da doutrina espírita. Depois ele fala de observação profunda. Observação profunda também não é apenas um olhar, é observar profundamente, de todos os lados, de todos os aspectos, e nos pede o quê? Dedicação. Eu não consigo ter uma observação profunda sobre um conhecimento se eu não tiver dedicação. E ele vai falar sobre a continuidade e a perseverança. Toda ciência, para a gente poder estudá-la, nós precisamos ter essa continuidade e perseverança, porque vai se alterando através das experiências. Né? É o que ele pede para nós. Olha, vai demorar um certo tempo. Anos são precisos. Essa, talvez, é a frase que mais eu gosto da doutrina. Quando nós fomos começar a trazer para casa o projeto do estudo das obras básicas, nós pensamos de duas formas. De uma forma mais rápida, ia durar 2 a 3 anos, ou da forma que nós estamos fazendo, que demoraria sei lá quantos anos, 10 anos e vamos lá, né? E quando eu apresentei isso para a diretoria, todo mundo falou, mas 10 anos, porque o projeto inicial falou, vai durar 10 anos, né? Eu não tenho a certeza, mas pela lógica é mais ou menos isso. Aí eu trouxe justamente esse trecho da introdução para eles. Então nós vamos ver o que Kardec falou. Porque a gente está achando que doutrina espírita, eu venho aqui rapidinho, eu ganho conhecimento todo e vou embora, né? Então, anos são precisos para formar-se um médico medíocre. Medíocre é médio. Médio. A gente estava conversando esses dias, eu não lembro que assunto, a gente estava falando, não, são 6 anos primeiro de estudo básico, depois tem o bendito do, como chama lá? Da residência, depois tem as especializações. Aí ele está falando de um médico aqui, hoje em dia, para se formar um médico, quantos anos são? Médio medíocre, né? Igualzinho, na média, né? Não é nem nada, né? E 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um cientista. Aí eu fiquei pensando assim, ó, 3/4, né?
Quem trouxe isso para nós foi Kardec. Kardec viveu até 64 anos, eu arredondei para 65. Então, estou pegando a vida de Kardec. Hoje, né, a ideia de anos de vida, né, a expectativa, ela é muito maior. Mas vamos trabalhar só com 64 de Kardec. Ele está dizendo que para ser um bom cientista, nós precisamos de 50 anos de estudo. Né? Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Porque o cientista, ele escolhe uma área e ele vai lá, mergulha naquela área. Ele já tem algumas bases. Mas quando a gente entra na ciência do infinito, nós estamos falando da ciência espírita, do espírito, quanto tempo vai isso? A gente nem acabou, tem tantas descobertas ainda por vir, não é? Então é uma ciência muito complexa. Não adianta a gente achar que nós vamos ler um pedacinho aqui, um pedacinho ali, vamos acabar o estudo do Livro dos Espíritos e que aí nós já sabemos tudo. Nós vamos percebendo que não, né? Que há muito mais, porque é uma ciência muito mais complexa do que a gente imagina, né? E aí, como ele diz, é preciso que a gente tenha continuidade, né? Cada dia podendo pegar um pouquinho mais, estudando, que é o que a gente chama de teia de conhecimento, né? De treliça de conhecimento. Porque aí vai estudando aqui, as coisas vão se entrelaçando e a gente começa a entender algumas coisas a mais, né? Tá? Então, nós precisamos ter bastante investimento de tempo na doutrina se nós quisermos compreender a ciência espírita. Isso é Kardec, não sou eu, certo? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do espiritismo é imenso. Por que ele vai trazer para nós que é imenso? Porque ele vai abordar questões muito amplas e muito profundas, que naquele tempo era desconhecido e ainda hoje o é. Então é imenso. A gente acha que é uma coisinha muito pequena e não é. Interessa a todas as questões da metafísica. Ele traz metafísica, a metafísica vai estudar a natureza de tudo. Começa lá com Aristóteles, ou talvez até um pouquinho antes, não trazia esse nome ainda, né? E é justamente ela que vai trazer de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós somos, tentar responder essas questões. Então ele vai trazer, olha, essa ciência nova interessa muito a questão da metafísica e também das questões das ordens sociais. As ordens sociais é a relação que nós vamos tendo com os indivíduos, seja encarnados ou ser desencarnados. Naquela época, a ordem social era só as questões entre os encarnados. Agora abre-se um novo mundo espiritual, nós vamos falar de relações agora com espíritos, com seres que deixaram o plano material e estão na condição espiritual. E aí a gente fala, mas então mudou tudo. É um novo mundo que vai se abrir para nós, né? É todo um mundo que se abre diante de nós. Quando a gente passa, nós temos aqui algumas pessoas que vieram de outras religiões, né? Quando a gente passa a conhecer um pouco da doutrina espírita, a gente começa a ver o mundo se abre de uma forma diferente. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu nunca tinha visto que era assim. Ainda que tivesse aos meus olhos, parecia que eu não tinha entendido. Agora, com as explicações, olhando pela razão, sem viver muito pela crença, a gente começa a abrir um novo mundo, uma nova perspectiva das coisas. Né? Será de admitir que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Então, será que vai demandar muito tempo para a gente compreender toda essa nova ciência? Imagina aquele tempo, falar sobre alma, falar sobre reencarnação, falar sobre Deus, sobre justiça divina. Eram coisas que iriam ser um olhar totalmente modificado dali para frente, né? Tudo bem, gente? Uma dúvida? Contribuição? Não? A contradição, ademais, nem sempre é tão real quanto parece. Então agora Kardec voltou, né? Às vezes a gente fala que um espírito respondeu de uma forma, o outro respondeu de outra, há uma diferença. Aí ele está dizendo, ó, a contradição nem sempre é tão real quanto parece.
Né? Às vezes as diferenças são gramaticais, alguma coisinha assim, mas, né? Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa? Quer empregue termos diferentes, quer a encarem de pontos de vista diversos, embora seja sempre a mesma ideia fundamental. Então, há termos diferentes, né, que definem condições diferentes, mas é como ele coloca, a ideia central, o conceito é o mesmo. Então, às vezes tem os cientistas defendendo por um lado, outros defendendo por outro. Tem hora que nós estamos lá conversando e aí fala assim, mas nós estamos falando da mesma coisa. Só cada um está falando uma coisa daqui ou de lá. Se a gente parar e escutar um outro, é a mesma coisa. Então é isso que ele está dizendo para nós. Dentro da ciência, ele tirou da doutrina espírita agora, das outras ciências. As pessoas estão defendendo a mesma coisa, mas às vezes por pontos diferentes. É a mesma ideia, né? Conte quem puder as definições que se tem dado à própria gramática, né? Então, quando a gente pega uma definição, aquela definição ela pode ser variável, né? Cada um pode trazer um olhar sobre aquilo de uma forma diferente, uma perspectiva diferente. Por isso, a doutrina sempre vai pedir que a gente considere o quê? O contexto daquilo. Qual é a intenção de quem está aplicando ou quem está trazendo aquela mensagem? Ele está, lembra, refutando aqueles que estão, entre aspas, condenando as mensagens que parecem ser divergentes. Parece. Quando você olha o contexto principal da mensagem, é a mesma coisa. Tá? Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. Então lembra que nós falamos, né? A maneira como é formulada afeta também a resposta que nós vamos receber. Se as questões não são claras, né, as respostas podem também não ser desejadas de acordo com aquilo que nós perguntamos, porque pode ter um outro sentido a pergunta, um duplo sentido. E para mim, eu perguntei por um motivo e o Espírito está respondendo por outro que ele entendeu, né? Pueril, portanto, seria apontar contradições onde frequentemente só há diferenças de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Então, os espíritos superiores eles não estão preocupados com as formas, mas sim com a intenção das perguntas, né? E ele coloca aqui, de que forma é a comunicação? Pelo pensamento. É a primeira vez que ele está trazendo para nós. O fundo do pensamento é tudo. Então, o que a pessoa está pensando é o que vale, né? Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Lembra quando nós fomos estudar a alma lá na introdução? Kardec vai falar, olha, há várias definições de almas. E aí ele vai explicar uma, explicar outra, vai ir separando. Nós vamos seguir por aqui. A definição de alma, para nós, embora todos os significados sejam corretos, nós, na doutrina espírita, vamos seguir esse entendimento de alma. Todos os outros estão certos, mas nós vamos seguir aqui. Lembra? Tomemos, por exemplo, a definição de almas. Carecendo este termo de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos como nós divirjam na definição que delas deem. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outros chamar-lhe centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna, um quarto que ela é externa, tendo todos razão, cada um do seu ponto de vista. Então, para nós, não precisamos olhar a definição, que a definição é a mesma. Ele está dizendo, olha, cada um falou de uma forma, mas todos têm razão, porque cada um
está olhando de acordo do seu ponto de vista, certo? Do que ele tem condição. E aí ele vai colocar, poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem doutrinas materialistas e todavia não ser assim. Então pode ser que quem está trazendo a definição dela como princípio da vida, olhe para quem está falando que é uma centelha anímica e vai falar, esse cara é materialista. Porque ele está querendo que ele fale que é um princípio da vida. E não é verdade. Todos estão trabalhando na ideia, né, da espiritualidade, espiritualismo. Né? Então, dependendo do interesse que nós olhamos, pode ser que a gente até ache que o outro esteja com uma ideia materialista. Mas não é. As ideias são as mesmas. Todos estão falando, né, em algo além do corpo material. Tá? Outro tanto acontece relativamente a Deus. Então, quando nós falamos em Deus, há diversas nuances, né? Diversas camadas de conhecimento ou de ideias de Deus. Se a gente for buscar sobre Deus numa outra religião, vai ser diferente, inclusive, da condição que a gente vê aqui. Tá? Será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande Espírito, entre outros. Quer dizer, são vários termos que descrevem a mesma essência, a mesma coisa, né? Em definitivo, será sempre Deus. Então, Deus é sempre Deus. Pode chamar ele até de outro nome, né? Pode chamar até do grande Espírito, do jeito que quiser chamar. Mas a ideia é a mesma. Deus é sempre Deus. Ainda que você não use o nome de Deus, pode usar outro nome, inclusive. Desde que a ideia tua seja a mesma, é a mesma coisa, né? Essa inteligência superior, essa força, né, superior que rege todo o universo. Mas se nós entendermos que está tudo bem. Se temos finalmente a classificação dos espíritos. Então lembra que Kardec classificou os espíritos. Então, se temos finalmente a classificação dos espíritos, eles formam uma série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. Então ele criou a classificação e nós vamos ter desde os espíritos inferiores até os espíritos superiores. Há uma classificação, né? A classificação é, pois, arbitrária. Não preciso eu olhar para ela e seguir. Se eu entender que ela é apenas uma escadinha, tá tudo bem. Eu não preciso dividir em 10, em 3, nada. Eu posso fazer, inclusive, a minha escala espírita, se eu quiser. Ela pode ir até 50. Se eu entender que nós estamos trabalhando só a questão progressiva do espírito, o espírito se desenvolvendo, tá tudo bem, tá? Agrupá-los-á em 3 classes. Outros, pode ser em 5, 10, 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Então, divide do jeito que quiser, não tem problema. Está todo mundo certo, o espírito está progredindo. Tem uns mais abaixo, outros mais acima, está tudo bem. E ninguém está errado. Não é porque eu não sigo a escala como Kardec colocou que eu vou estar errado nessa visão. Tá? Todas as ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada cientista escolhe uma métrica diferente. Ele faz o seu ambiente de pesquisa e ele vai pesquisar ali. Há outros que fazem outras medidas, outras métricas. Mas eles estão analisando a mesma coisa, não é? Quando a gente pensa até na questão das beatitudes lá no passado, né? Quando trazia entre o céu e o inferno e ia falar sobre aqueles que estavam indo aos céus, muitos falavam de 3 céus. Então existia 3 camadas, né? Nós já falamos sobre isso. Havia pessoas que falavam que tinha 5 e que a morada junto de Deus era no 5º. Havia quem falava em 7, se não me engano, os muçulmanos. E tinha Ptolomeu que falava em 9. Mas tudo bem, entendia que a última camada
de fato era a morada de Deus. Era essa a ideia que eles tinham. Hoje a gente já entende que não é a camada, mas sim esse olhar progressivo. Então a gente tira desse olhar e explica de uma outra forma. Se a gente olhar para os 9 céus e entender que eles são apenas camadas evolutivas, tá tudo certo também, tá? Cada cientista tem o seu sistema. Então, o sistema é um conjunto de definições que nós vamos trabalhando ali para organizar os conhecimentos dentro dos experimentos que nós vamos fazendo, né? Os sistemas mudam. Em sábio. A tradução antiga era os sábios. E aí trouxe os cientistas como alguém que tem o domínio da ciência, do conhecimento. E aí traz como sábios, né? Qual que é a tradução desse? Herculano Pires. Esse aqui é do Gullion. Esse também é do Gullion, não é? Também traz sábios. Podemos colocar sábios, podemos colocar ciência. Nós estamos falando exatamente disso. Se a gente tiver a essência do sábio ou do cientista, foi até bom, né? Olha que interessante. Não é o mesmo. Não. Cada vez que nós estamos mais desenvolvido, mais sábio. e as palavras, elas são colocadas. Nós temos a possibilidade de a prova, você é sábio 1, sábio 2, sábio 3. Não. Ou você é sábio e entende. Cada um no seu grau. É isso aí. Os sistemas mudam. A ciência, porém, não muda. Aprenda-se a botânica pelo sistema de Linneu, ou pelo de Jusiel, ou pelo de Tournefort. Nem por isso se saberá menos botânica. Eles foram botânicos responsáveis pelas classificações dos vegetais, das plantas, da divisão das espécies, né? Mas cada um olhou para uma forma diferente. Cada um adotou medidas diferentes para chegar nessa classificação. Tá? Então hoje, se eu não me engano, o que está em uso é o do Jusiel. Deixemos, consequentemente, de emprestar às coisas de pura convenção mais importância do que merece, né? Para só nos atentarmos ao que é verdadeiramente sério e não raro a reflexão fará se descubra no que parece disparate uma similitude que escapará aos primeiros exames. Quando ele vai trazer para nós aqui, muitas vezes nós vamos nos apegando tanto aos termos, e aí o que nós precisamos verdadeiramente olhar pelo lado sério, nós não olhamos, né? E aí ele fala, olha, se nós fizéssemos uma reflexão, nós chegaríamos a ver que tudo traz o mesmo teor, e nós não precisaríamos ter defendido um lado ou defendido o outro, né? Então ele coloca que escapará a um primeiro exame. Então muitas vezes a gente olha de impulso e a gente já vai tomar como verdade um lado. Mas se a gente parasse para refletir, fazer uma reflexão, nós íamos descobrir que na verdade está todo mundo ali caminhando no mesmo sentido, né? No mesmo propósito. Aí eu trouxe para nós só uma comunicação da Revista Espírita, porque aqueles que estavam criticando e refutando Kardec, eles estavam dizendo que haviam respostas diferentes e divergentes. Para que tivesse respostas diferentes e divergentes, automaticamente ele já estava classificando o que seria respostas certas e erradas. Como se o espírito não pudesse errar. Então estava assim, como que pode ter mensagem certa e errada? Mas não era nem certa nem errada. Era a mesma mensagem, mas com olhares diferentes. Mas aí um espírito vai trazer para nós, né?
O saber dos espíritos. Ó, no estudo do espiritismo, há um grave erro. Então, nós que estudamos, geralmente cometemos um grave erro. E cada dia mais se propaga e se torna quase um móvel que faz os outros virem a nós. É o de nos julgarem infalíveis nas respostas. Nós olhamos para os espíritos e nós achamos que eles são infalíveis, que eles não erram. Mas o que mais me chama a atenção é assim, ó, o que move os outros a virem até o espiritismo é achar que os espíritos que trazem respostas não erram. Então eles já vêm na certeza do que vão ouvir os espíritos ser verdade. É isso que mais traz gente. Naquela época, eu estou falando em 1860. E ele mesmo fala, né? E vai se aumentando, cada dia se propaga mais. Pensam que tudo devemos saber, tudo ver, tudo prever. Erro, um grande erro. Certamente nossa alma, não mais estando encerrada num corpo material, como um pássaro numa gaiola, lança-se no espaço. Os sentidos dessa alma tornam-se mais sutis, mais desenvolvidos. Vemos e ouvimos melhores, mas não podemos saber tudo. E aí ele continua, né, com as respostas. Mas qual é o ponto? Lógico que quando o espírito ele está fora do corpo material, ele tem condição de ver, de sentir muito mais. Mas não é porque ele está vendo, sentindo, ter percepções a mais, que eles não vão errar. Muito pelo contrário. Então nós trazemos uma ideia de que o Espírito vai trazer uma mensagem que ele não pode errar. Os próprios Espíritos estão nos dizendo, olha, nós não somos infalíveis. Porque há Espíritos de diversas categorias. O Espírito verdade, esse não vai errar. Mas quando a gente pega espíritos superiores, que não são os espíritos puros ou perfeitos, esses ainda podem. Tá? Então é importante que a gente olhe para isso, tá? Alguém tem alguma dúvida desse item 13? Então, as mensagens podem ser divergentes, pode falar a mesma coisa de formas diferentes e tá tudo bem, certo? No item 14, eles vão, agora como Kardec já falou, que pode ter divergência, e que os espíritos já falaram, que inclusive eles podem errar, agora eles vão pegar e vão refutar os erros ortográficos. Mas como pode o espírito errar na escrita? Kardec não tinha uma paciência assim, gigante, né? Mas era justamente aí que estava aquela ideia que eu falei da dúvida que eu trazia também. Porque eu fui fazer uma palestra tempo atrás e me apresentaram algumas cartas recebidas e o conteúdo da carta era conteúdos muito belos, mas havia muito erro de ortografia. E no primeiro momento eu me questionei, falei, mas como que pode ter tanto erro assim? E aí o médico falou, não, mas não tem problema, porque é cartas primárias. Depois eu corrijo todas elas. Eu falei, nossa, será? Eu não lembro de ter visto isso na doutrina. Eu fiquei com isso na cabeça, né? Mas aí eu conduzi pela mesma resposta daqui, e é o que nós vamos seguir daqui, né? Mas, por isso que eu disse, fazia tempo que eu não via a introdução, e aí me surgiu até a dúvida. Né? Então, a mesma dúvida dos refutadores de Kardec. Né? Passaríamos de leve, ou seja, Kardec nem ia falar. Ou seja, passaríamos de leve por essa objeção. Mas ele resolveu fazer, né? Pela objeção que fazem alguns céticos, a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem, se ela não oferecesse margem a uma observação essencial. A ortografia dos espíritos, deles, né, cumpre dizê-lo, nem sempre é irreprochável, impecável ou perfeita.
Mas grande escassez de razões seria necessária para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto saberem tudo, os espíritos devem saber também a ortografia. Então eu coloco a escassez de razão. Só quem está com falta de razão, né? Quem está sendo levado pela própria emoção para poder pensar uma coisa dessa. Né? Então ele coloca de novo, né? Visto que eles acham que o espírito sabe tudo. O espírito deve saber de ortografia. Então, de novo, aonde eles estão colocando a culpa? No espírito, de novo. Como pode um espírito superior me trazer uma mensagem e ter um erro? Né? Em vez de um S, colocar um Z, um S. Né? Poderíamos opor-lhes os múltiplos pecados, os pecados são erros, né, desse gênero cometido por mais de um cientista da Terra, o que, entretanto, em nada lhes diminuiu o mérito. Então, há grandes cientistas ou grandes sábios, né, que também tinham erros, né, ortográficos e que mesmo assim as suas descobertas ou os seus ensinamentos não perdiam valor, né? Há, porém, no fato uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada vale. Então, de novo, está trazendo que a ideia é o que importa. Então, a gente pega lá uma carta escrita com termos maravilhosos, ou uma mensagem falada com termos maravilhosos. Português impecável, mas quando você espreme moralmente, não sai nada. Não está ensinando nada para a gente. E às vezes você pega uma cartinha simples, direta, com um errinho de português, e dá uma chacoalhada na gente, chama atenção para a realidade. E às vezes a gente prefere, então, né, a forma. Né? É isso que ele está dizendo. Então, de novo, a gente tem que pensar que nessas comunicações, como ele está trazendo para nós, há diversos fatores que também influenciam. Principalmente o conteúdo do médium, né? A linguagem humana. O espírito vem se comunicar. Se não for uma comunicação mecânica, em que o próprio espírito escreve, né, e toma emprestado, entre aspas, né, a mão do médium, o braço do médium, entre aspas, para escrever, se for num processo semimecânico, onde é ditado palavra a palavra, ou então quando vem num processo mais intuitivo, né, ele recebe a intuição e escreve, é o que ele está colocando para nós. Quão limitado é o vocabulário daquele médium. Então imagina um Emmanuel vir aqui e vai usar da gente para poder escrever. Ah, mas não sai uma linha. Né? Talvez o todos que ele coloca, o nenhum que ele coloca, o resto não sai. Porque a gente não tem, né, condições desses espíritos superiores pegarem um vocabulário mais... Então, o que eles vão fazer? Eles transferem o pensamento, a gente absorve o pensamento, a ideia, e muitas vezes é o que dá para traduzir. Nós somos o intermediário do sentimento, né? Livres da matéria, ou seja, na condição espiritual, quando nós desencarnarmos, né? A linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento. Portanto, são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Então a gente está pensando que lá no plano espiritual nós vamos ter um diálogo assim. Lá é pensamento. Pensou, transferiu o pensamento. Não é, eu vou pensar no A, no C, no A, no S, no A, formar a casa. Não é assim. Pensa e transfere. Muitas vezes até o próprio sentimento já diz sobre o que o Espírito quer trazer para nós, né? Muito pouco à vontade hão de eles se sentirem quando obrigados para se comunicarem conosco, a utilizarem-se de formas longas e embaraçosas da linguagem humana e, sobretudo, a lutarem com a insuficiência e a imperfeição dessa linguagem, para exprimirem todas as ideias.
é o que eles próprios declaram. Então, é importante que a gente também entenda que, para que eles possam transmitir para nós, imagina a velocidade de um pensamento. Vocês já se pegaram pensando sozinho um monte de coisa assim? É rápido, né? Agora, quando tem que pegar esse pensamento e explicar para o outro, então às vezes eu falo, uma casa, já peguei a casa. Não, agora eu falo, olha, eu estava pensando numa casa aqui, a casa tinha o telhado assim, mas pensamento já construiu. Agora eu tenho que passar para o outro, então eu tenho que falar, olha, ela era assim, tinha isso. Então é um negócio demorado. Então imagina o espírito que quer passar a mensagem, e aí nós temos que receber essa mensagem, e nós estamos preocupados se é o S ou o Z que vai escrever, se tem um acento ou se não tem. Imagina o espírito lá, vamos lá de novo, né? Então o que ele está dizendo para nós? Eles mesmos declaram isso, né? Eles ficam muito pouco à vontade quando tem que ter esse tipo de comunicação, que demora. Ainda mais quando entra num processo um pouco mais anímico, um pouco mais do médium na comunicação, aí ele vai nessas linguagens longas, embaraçosas. Boa noite, meus queridos irmãos. E o Espírito já está querendo trazer a mensagem com muito amor, mas nós vamos alongando isso tudo, né? Mas também isso é um erro nosso. Porque se alguém dá uma manifestação, falar boa noite, já traz a mensagem e falar tchau, obrigado, também não valeu para nós. Então nós também temos esse problema, né? Podemos marcar passo. Aliás, o trabalho espiritual que eles têm, né? Então, aí eu trouxe som para a gente lembrar do pensamento, porque fala, não, mas como que é essa ideia do pensamento? Porque a gente poderia pensar, a comunicação pelo pensamento. Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, o pedis e obtereis, lá nós vamos achar a ação da prece. Então, se nós vamos falar de pensamento, vamos lembrar da prece. O item 9 fala da transmissão do pensamento. Então a gente vai lembrar que a gente já usa esse recurso aqui. Certo? Então Kardec traz assim, ó, a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter ou glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Pelos vivos e pelos mortos, pensamento, comunicação, quer dizer que é o mesmo processo. Seja na prece quando nós fazemos a um encarnado, seja quando nós vamos direcionar a um desencarnado. Seja de lá para cá também. Pensamento. É com o pensamento que eles transferem. Aí o médium tem que traduzir esse pensamento, receber a informação que o Espírito deu, e aí ele começa a dar forma na mensagem. Além disso, é curioso observar os meios de que se servem com frequência para obviarem a esse inconveniente. O mesmo se daria conosco se houvéssemos de exprimir-nos no idioma de vocabulários e fraseado mais longo e de maior pobreza de expressão do que o de que usamos. Então eu fico pensando, se nós fôssemos voltar no tempo, lá falar com os primitivos, né? Quando ainda não tinha uma linguagem tão desenvolvida quanto hoje. Aí eles chegam para nós e vão dizer assim, olha, nós só entendemos o que está nesse dicionário nosso. Aí nós vamos abrir o dicionário, tem 50 palavras lá. E aí eu vou ter que falar com eles naqueles 50. É dessa forma, né? Imagina quando nós temos que trabalhar um idioma, então, que a gente nem conhece. Então, quer dizer, eu tenho 50, ainda eu tenho que trabalhar um idioma que eu nem conheço. Porque muitas comunicações não são de espíritos. Por exemplo, na França, quando Kardec estava com as cartas, né, na própria codificação, vinha de todos os lugares.
O médium tinha que decifrar, às vezes vinha um russo. Mas ele transferia aquele pensamento e o médium passava para aquele idioma. O médium não precisava saber, mas o espírito, os mecanismos utilizados pelos espíritos, inclusive essa questão do próprio idioma, né? É o embaraço que experimenta o homem de gênio. Agora eu coloco o homem de gênio. Para quem constitui motivo de impaciência a lentidão da sua pena, sempre muito atrasada no lhe acompanhar do pensamento. Então, mesmo que a gente escreva muito rápido, o pensamento é muito mais rápido, né? Compreende-se diante disso que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, mormente quando se trata de ensino profundo e grave. Já não é maravilhoso que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e que as entendam todas? Então a gente não para ver a beleza, né, do fenômeno. Ele está falando de diversas línguas, né? Ele vai falar, olha, nós estamos preocupados com a questão da ortografia, mas não é maravilhoso alguém falar numa outra língua, um espírito de outro idioma, o médium consegue captar o pensamento, transfere isso e ele vai escrever no idioma dele? Vai falar, mas isso é doutrina espírita? Não, isso é desde que o mundo é mundo. Os apóstolos, lá, quando vai falar das línguas de fogo, há diversos povos que vão lá ouvir, cada um fala numa língua. Cada um faz a manifestação em uma língua. Então ele fala, e todos os povos saíram de lá entendendo. A primeira comunicação mediúnica de fato, né, dentro do Novo Testamento para frente, está lá, né, no Atos dos Apóstolos, né? E quando a gente pensa na própria questão das línguas, né, dos idiomas, isto prova para nós a fluidez, de fato, do pensamento do espírito. Então, como ele passa, transfere, absorve isso, a gente consegue entender no idioma nosso. Não é que nós temos que saber e traduzir. Como é em forma de pensamento, de sentimento, a gente capta e a gente entende o nosso idioma. Tanto que numa reunião mediúnica, nós tivemos recentemente, veio um espírito falando inglês. Aí a gente pede para que ele fale em português. Olha, nós não sabemos o idioma, né? O aconselhável é que a gente traga para a língua nossa. Olha, nós não sabemos esse idioma, ainda que saiba. Vamos, traz para cá. Aí o médium, a equipe espiritual reajusta e o médium passa a entender a mensagem, ainda que ele nem saiba falar inglês. Não é? Não se conclua daí, todavia, que desconheçam a correção convencional da linguagem. Será que os espíritos que vão trazer a mensagem, eles não sabiam se estava errada a palavra ou não? Né? Sabiam, né? Observam-na quando necessário. Assim é, por exemplo, que a poesia por eles ditada desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, a despeito da ignorância do médium. Quando a gente pensa, né, na poesia, você pega um médium, às vezes com conhecimento muito pouco desenvolvido, e nós podemos trazer isso para dentro do cenário do Chico, por exemplo, né? É interessante ele trazer a questão das poesias, né, que vai desafiar, porque o Chico não tinha muito conhecimento, muita instrução. Pelo menos não no começo. Depois, com as obras, ele foi se instruindo muito. E o primeiro livro que ele trouxe é um livro de poesias. 200 poesias ou mais, por 56 espíritos, no mínimo, né? Entre os poetas, tinha brasileiros e portugueses ainda. Primeiro livro de poesia. E até hoje, que é o Parnaso de Além Túmulo, e até hoje é um livro muito discutido dentro dessa questão da linguagem, porque
cada poeta tem a sua característica na poesia. Uns são as rimas compostas, outros, né? Então cada um tem um jeito, uma característica. Quando o Chico assinava o nome e eles iam lá buscar antigas, né, poesias desses poetas, era a mesma forma de escrever. E como poderia o Chico saber 56 tipos diferentes, mais de 200 poemas, a primeira mensagem? Então, as poesias realmente é algo que nos deixa muito assim, porque exige um conhecimento, né? Então, mostra a questão do espírito nessa influência da escrita. O Chico, obviamente, com a escrita, então ele cedia ali os espíritos, né? Ultrapassava o limite intelectual dele ali, né? Então isso mostra o que, na verdade? Mostra que os espíritos têm o domínio da ortografia, têm o domínio, o conhecimento da língua portuguesa, mas como não muda muito, deixa, não tem problema, depois corrige, depois tudo isso. E eu separei para nós um capítulo, né, da Revista Espírita. Ele vai trabalhar o erro na linguagem de um espírito. Então, ao tempo de Kardec, olha que ponto, né? Kardec, ele aproveitava do erro, muitas vezes, para ensinar. Então, ele coloca assim, ó, recebemos a carta seguinte, é Kardec falando na Revista Espírita, tá? Essa Revista Espírita é de junho, tá? Recebemos a carta seguinte a propósito do fato relatado na Revista Espírita de maio. Então ele recebeu a edição anterior, né? No artigo sobre pneumatografia ou escrita direta. O que é a escrita direta? Não precisa do médium escrever. Eles usam ali os materiais, às vezes faz até composição, né, dos materiais para escrever nas lousas, nas folhas, sem que ninguém precise escrever, não é? Então era sobre isso que eles presenciaram esse momento e Kardec trazia na revista. Então um assinante da revista está escrevendo para Kardec: Senhor, só hoje li o vosso número de maio e nele encontro o relato de uma experiência de escrita direta, feita em minha presença. Ou seja, quem está escrevendo estava junto, em casa da senhora Huet. É-me um prazer confirmar o relato, ou seja, ele realmente viu o relato aconteceu. Em exceção de uma pequena inexatidão que escapou ao narrador. Então ele vai trazer agora que tinha uma correção, tinha uma coisa errada. Ele está diante de uma escrita direta, um fenômeno assim que impressionaria qualquer um, visto pessoalmente. Ele confirma que ele viu, mas aí ele vai trazer que ele viu uma coisa errada. Né? Não é God loves you, mas God love you. E quando publicou, teoricamente o escrito do Espírito saiu com S a mais. Mas quando publicou errado, ajustado o termo, né? E não precisamos entrar nessa questão da condição verbal, né, do verbo, né? Mas é o olhar de que ele está falando, olha, sem o S não estaria na terceira pessoa do singular, do indicativo presente. Então está dizendo, olha, sem o S muda, né? Tá? Assim, não se poderia traduzir por Deus vos ama, a menos que se subentenda a existência de um que e se dê à frase uma forma do imperativo ou do subjuntivo. Ele está questionando a questão verbal. A observação foi feita na sessão seguinte ao espírito de Channing. Então, o próprio espírito que trouxe, na outra sessão, eles foram lá e falaram para o espírito esse erro. E ele coloca assim, se é que foi mesmo o espírito, pois me conheceis e vos peço permissão
para conservar minhas dúvidas sobre a identidade absoluta dos espíritos. O espírito, digo eu, não se explicou muito categoricamente a respeito desse S, omitido de propósito ou por inadvertência. Ele próprio nos censurou um pouco. Então, por que ele foi dizer que ele não sabe se é realmente o espírito? Ele corrigiu o espírito censurou ele, né? Se tenho boa memória, por ligar importância a uma letra a mais ou a menos numa experiência tão notável. O que o espírito falou para ele? Olha, dentro de uma experiência tão notável como essa, nós vamos estar preocupados com S. Nós estamos falando do fenômeno. E você está preocupado com o S. Né? É chato. A despeito dessa censura... Não, vou falar, Kardec tinha uma ciência. A respeito dessa censura amistosa feita pelo espírito de... Eu não sei como que lê, né? Julguei dever comunicar-vos a minha observação. Ou seja, está escrevendo para Kardec, está comunicando, está fazendo observação para Kardec, sobre a maneira que a palavra love foi escrita. O honrado, aí ele não traz o nome, né? Que foi com o papel, pode mostrá-lo e o mostrará a muitas pessoas. E entre essas pessoas poderá haver quem tenha conhecimento do vosso último número. Ele está falando, olha, quem ficou com o papel da psicografia, depois da escrita direta, para você mostrar para todo mundo que duvidar da correção necessária. Então, vamos corrigir e lá está a cópia. Tá? Ora, importa e estou persuadido de que sois de minha opinião, que a maior fidelidade se encontre no relato de fatos tão estranhos e tão maravilhosos que obtemos. Então, ele quer que a maior fidelidade possível esteja envolvida nesses fenômenos tão maravilhosos que eles obteram. Aí Kardec vai responder, então, na Revista Espírita, porque ele colocou essa anotação para Kardec, escreveu para Kardec, Kardec recebe a carta dele, publica a carta dele, corrige na revista e vai escrever agora aqui, né? Havíamos notado perfeitamente a falta assinalada por ele, ou seja, Kardec já tinha visto, mas não mudaria nada, né? E incumbimos-nos de corrigi-la, sabendo por experiência que os espíritos ligam muito pouca importância a essas espécies de pecadilhos, com os quais os mais esclarecidos não têm nenhum escrúpulo, ou seja, os mais esclarecidos não estão inquietos, não acham problema nisso, né? Assim não ficamos absolutamente admirados da observação do espírito em presença, como diz, de um fato insignificante. Então, ele falar, o espírito não deu bola para isso, Kardec não está nem admirado com isso, né? A exatidão na reprodução dos fatos é, sem dúvida, uma coisa essencial. Mas a importância de tais fatos é relativa e confessamos que se devêssemos sempre, para o francês, seguir a ortografia dos invisíveis, os senhores gramáticos iriam divertir-se tratando-os de cozinheiros, mesmo quando os médiuns tenham passado nessas matérias. Temos um ou uma na sociedade cheia de diplomas e cujas comunicações, por vezes escritas, muito calmamente, têm numerosos erros de gêneros. Então, ele está dizendo que mesmo na sociedade, aqueles que têm diplomas, naquela época não é como hoje, né? Aqueles que são os diplomados, ainda eles, quando escrevem com muita calma, ainda aí tem erro. Ele dirá receber, então, o pensamento do Espírito, traduzir, tem que escrever, né? Os Espíritos sempre nos dizem, ligai ao fundo e não à forma. Para nós, o pensamento é tudo, a forma é nada. Corrige, pois, a forma, se quiserdes. Nós vos deixamos esse cuidado. Então, se depois você quiser corrigir,
fica a teu critério, porque o que importa é a essência da mensagem. Se a forma for defeituosa, não a conservamos senão quando pode servir de ensinamento. Então, de repente, quer ajustar, quer ensinar, quer arrumar ali e ensinar sobre alguma coisa, tá bom, corrige, vem, explica e tudo mais, né? Ora, tal não era o caso, em nossa opinião, no fato acima, porque o sentido estava bem evidente. O que ele queria trazer era justamente o amor de Deus para nós, né? Então estava muito evidente, corrigir um terminho aqui, um terminho lá, não mudaria em nada. Então, isso chama muita atenção para a maneira como nós olhamos as mensagens, né? Então, isso é um ponto importante também. Alguém quer trazer alguma contribuição, alguma dúvida? Não, será que quando ele pensou, logo isso aí conhece? Então seria Deus, seria ele ou ela? Porque estaria ligado ao masculino, ou à terceira pessoa, né? Terceira pessoa singular, ele ou ela. Aí está personificando Deus. A tradução não seria exata. Mas aí ele ajusta a tradução e coloca, né, a tradução, né, da mensagem, né? Então ele está dizendo, olha, aqui, ó, assim não poderia traduzir por Deus vos ama, né? Pelo erro da tradução, né? Mas a essência era esse entendimento, né, que trazia. Então é isso que ele traz, né? Mas ele pegou até o fundo, quer dizer, se já não tem o olhar daqueles que refutam por fora da doutrina, tem inclusive aqueles que refutam por dentro também, né? Porque ele era um assinante da revista, estava junto com Kardec, participava. Isso é um alerta, porque nós mesmos, às vezes, estamos juntos, né, na questão das experiências, né, que ele tanto nos pede, do laboratório invisível, e nós não conseguimos aprender. Porque a gente não está olhando a mensagem de transformação. A gente está olhando muito o fenômeno que nos pega, né? Então é muito a forma, né? A gente está preocupado muito com a forma, né? Então,